Por que os carros são tão caros aqui no Brasil? O site britânico Scrap Car Comparison coloca o Brasil como o quinto pior país do mundo para comprar e manter um carro. São os impostos? Com certeza estão na lista, mas não é só isso. Vamos analisar isso. Afinal, ao menos no meu caso, sempre adorei automóveis, mas sempre achei seus preços realmente muito altos aqui no Brasil. Fica com a gente. Os carros estão tão caros. Mas e aí fica, afinal, por que é tão caro ter um automóvel aqui no Brasil? Porque em outros países, inclusive na América do Sul, o carro é bem mais barato do que por aqui. Os motivos são muitos. Se você acha que são apenas os impostos, está enganado. Eles ajudam realmente a encarecer bastante, mas não fica só nisso. Alguns problemas nas cadeias produtivas explicaram, em parte, essa questão nos últimos 2 anos. Realmente, petróleo está muito mais caro. O carro usa, é claro, petróleo para a produção de plásticos, por exemplo, que estão em muita quantidade nos carros. O diesel também encareceu muito e precisamos do diesel para o transporte. Também é feito de petróleo. Encarecendo o transporte, tudo fica mais caro. Vamos falar mais sobre isso à frente. Transporte marítimo? Nem pensar. Com os portos sendo fechados ao redor do mundo, também encarece um pouco. Ferro, mais caro ainda. Olha aí, a Vale do Rio Doce dando rios de dinheiro, com dividendos altíssimos. Diga-se de passagem, uma excelente empresa. Semicondutores em falta. São usados em muitas partes no carro. Os tais, nós precisamos deles para os tais dos chips, que controlam toda a parte eletroeletrônica dentro dos carros e que hoje em dia são muitas. Como estão em falta, com menos oferta, já ouviu falar disso, né? Sobe o preço, não tem jeito. O problema é que os carros, por outro lado, sempre foram caros aqui. Isso explica a subida recente, mas não explica o motivo de há anos e anos serem muito mais caros do que no exterior. E mais do que isso, porque esses problemas aconteceram aqui, mas aconteceram em todos os lugares do mundo. E quando comparamos, o carro lá ainda é metade do carro aqui. Vamos estudar isso juntos. Algumas questões para análise. Carga tributária, aqueles impostos que nós estávamos falando. Mas não fica só nisso. A gestão dessa carga tributária é muito complicada. Burocracia. Alguns chamam de burocracia. Para pagamentos desses impostos e até mesmo para manter a empresa funcionando. Custo de produção. Já falamos de alguns itens que subiram desse custo, mas existem várias outras questões que alteram o custo aqui no Brasil e não nos outros países. Mas também vamos falar transporte, as incertezas, demanda elevada, margem das montadoras. Não podemos deixar de tocar nessa ferida. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Mas antes, eu vou deixar um pedido para você. Deixe seu like, se inscreva no canal, assim você não perde os próximos vídeos que vão saindo e nos ajuda. Já vamos agradecendo. Já me disseram, voltando aqui, já me disseram que os últimos são os primeiros. Vamos começar então pela demanda. A demanda foi a última colocada, mas é muito importante. Quando falamos sobre o preço, precisamos avaliar a relação entre oferta e demanda por carros aqui no Brasil. Realmente, isso é, no mínimo, interessante e bastante importante. Por que os brasileiros não param de comprar, gente? Se os carros são tão caros, não seria essa a expectativa? O brasileiro compra os carros, mesmo eles sendo caros. Não tem jeito. E adora automóveis. Bom, em parte, podemos explicar isso. Porque o transporte público, normalmente, é muito ruim. Ônibus, trens lotados, que atrasam, não tem horário. Muito melhor ir de carro, não é verdade? Mais confortável, mais rápido na maioria das vezes. Vai muito além disso. Não para só nisso. Muitos veem os carros como uma paixão. Eu tinha assinatura, por exemplo, de várias revistas. Para mim, é uma paixão ainda. Talvez me enquadrasse nesse grupo. Não tem jeito. Outras pessoas enxergam como status. Às vezes, chegam a fazer um sacrifício enorme para ter um carro, mesmo com dificuldade de pagar. Mesmo vivendo de aluguel, com dificuldade de pagar as contas no final do mês, o carro vai estar lá na garagem. Às vezes, não tem dinheiro nem para colocar gasolina ou para consertar quando ele quebra. Mas está lá. Em parte,
Esse lado cultural explica a demanda que continua resistindo, apesar dos preços caros. Isso atrapalha na regulação do mercado. Como a demanda sempre se mantém elevada, é fácil manter o preço caro. É um dos pontos. O Brasil é um dos maiores mercados consumidores de automóveis do mundo. Já foi o quarto. Caiu muito no ranking. Hoje está em torno do 8º colocado. Mas com certeza não é um mercado desprezível. A demanda continua ajudando a manter esses preços elevados realmente. Depois de falarmos da demanda, vamos para onde? Podemos entrar na margem das montadoras. Vamos tocar nessa ferida, não tem jeito. Quando perguntamos às empresas, dizem que por uma questão de estratégia, não divulgam suas margens de lucro. Estratégia? Será? Quando conversamos com quem trabalhou na área, a conversa é sempre a mesma. Margem de lucro das empresas é maior aqui no Brasil. Lucro bruto aqui é bem maior. Fica em torno de 20%, podendo chegar a 30%, dependendo do veículo. E nos Estados Unidos, próximo a 13%. Começamos a explicar aqui. Essa questão é meio nebulosa, porque as montadoras não abrem essa informação detalhadamente. Como aqui não estão na Bolsa de Valores, fica mais difícil confirmar. Minha avó já dizia, e ela dizia coisas interessantes. Onde há fumaça, há fogo. A aparência que dá é que a margem aqui é maior mesmo. Em parte, podemos justificar essas margens maiores, porque os brasileiros adoram carros, como conversamos anteriormente. Mas temos algumas outras justificações. Quais são? Está baseado nas incertezas. Incertezas também estavam lá na lista, não é mesmo? Vamos falar delas. Se você é dono de uma empresa, está colocando seu dinheiro na reta. Difícil quando as coisas estão sempre mudando, não é verdade? Candidato a presidente, que diz que vai mudar isso, que vai mudar aquilo. Chega um outro, coloca uma posição diferente. No Senado, na Câmara, um dia falam que vão tributar lucros, no outro, as ideias mudam. Não é fácil viver assim, com as regras em permanente mudança. Olha as incertezas aí. No judiciário, então, nem se fala. Insegurança jurídica. Uma regra que vale hoje pode não estar valendo amanhã. Talvez seja um dos piores fatores para gerar esse problema. As regras mudando sempre. Ninguém gosta disso. Você gosta? Eu não gosto. Como acontece isso? Risco Brasil maior. Na área tributária, na área trabalhista, risco de uma ação trabalhista, uma cobrança da Receita Estadual ou Federal. Quem tem ou já teve uma empresa sabe disso bem, muito bem. Chegou um fiscal. Nunca sabemos a interpretação que ele dará à lei. Parece engraçado, mas é muito comum isso. Se comparecerem 3 fiscais em dias diferentes, se eles não se falarem, provavelmente as exigências serão diferentes. Cada um vai colocar exigências diferentes e cobrar de formas diferentes. Como eu consigo cumprir tudo? É muito difícil. Como as empresas se protegem disso? Ninguém quer perder dinheiro, subindo sua margem de lucro. Assim, se vier uma novidade ruim, estão protegidas. Não justifica, mas explica, ao menos em parte, a margem maior aqui praticada. Vamos ao custo de produção. O custo de produção é dos mais elevados, começando pela produtividade. Infelizmente, ela é baixa, muito pelo ensino. A maioria dos brasileiros não tem acesso a boas escolas e larga seus estudos logo lá no início. O problema não é o currículo das escolas, está na qualidade das mesmas e na retenção dos alunos. Talvez até porque o currículo seja extenso demais e pouco prático. Mas isso é um outro papo, né? Outro fator importante está no custo dessa mão de obra. Parece que o salário baixo, não é verdade? Mas o custo da mão de obra é alto. Fica estranho isso, mas a carga tributária, encarecendo a contratação, esse é o problema. A pessoa recebe, vamos dizer, R$2.000, mas custa R$4.000 para o empregador. Isso vai variar, é claro, dependendo da empresa, mas é um valor próximo a isso. E na área automobilística não fica diferente. E, pior do que isso, burocracia. Para contratação, para manutenção, para demissão, para a estrutura da empresa, com o departamento de pessoal, muitas vezes, grande demais. Risco na justiça trabalhista. Bom, melhorou bastante com a nova lei trabalhista, mas o Brasil ainda é
campeão de processos. Falamos sobre as incertezas que justificam, ao menos em parte, as margens maiores das montadoras. Não é mesmo? Quanto vai custar um cooperador? Difícil precificar. Na dúvida, coloca valor maior, o preço sobe. Apesar de termos um mercado grande, demanda forte, muitas montadoras não conseguiram se adaptar. Exatamente por esses problemas que eu venho colocando. Várias acabaram abandonando o mercado brasileiro. Como fizeram Mazda, Daewoo, Asia Motors, Mercedes e, recentemente, a Ford. Outro ponto importante, transporte. Frete, tanto marítimo, aéreo quanto rodoviário, subiu muito. Eu já comentei isso nesses últimos 2 anos por conta dos problemas, dos fechamentos do Covid. Mas aqui no Brasil sempre foi um problema. É um país com dimensões continentais, muito grande mesmo, sem boa estrutura de transporte. Maior parte sendo feita por caminhões. Muito mais caro do que transportar, por exemplo, em ferrovias e navios. Em estradas, e aí só piora, em péssimas qualidades. Se não tem pedágio, a estrada é péssima. Sendo assim, custo aumentando novamente. Impostos. Chegamos neles finalmente. Um veículo saindo da fábrica pode ficar de 33% a 47% mais caro por causa desses impostos, como mostra um estudo de 2019 da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, ANFAVEA. Dependendo do modelo e motor, é claro, os impostos que incidem no veículo são o Imposto sobre Produto Industrializado, IPI, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, Programa de Integração Social, PIS, e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, COFINS. Vamos comparar? Nos Estados Unidos, temos 7,5% de imposto. É muita diferença. Realmente os impostos encarecem bastante. Basicamente, porque são cobrados diversos impostos na cadeia produtiva, como na matéria-prima, mão de obra, equipamentos, e por aí vai. Chega até a cansar, né? Isso encarece o custo de produção, gerando imposto sobre imposto. O imposto não vem sozinho. Como ele vem? A famosa burocracia. Existem setores inteiros dentro da indústria para destrinchar as regras tributárias. São mais de 400 páginas. Como comentei antes, muito difícil entender e aplicar as regras tributárias. Durante uma fiscalização, eu disse lá, vem 3 fiscais, cada um tem uma interpretação diferente. Bom, não é fácil, né? Você estará sempre errado, mesmo tentando agir corretamente. Muito disso é o que chamamos custo Brasil. Para os carros ficarem mais baratos, precisamos resolver isso. O que podemos fazer? Entender o porquê é muito importante para que possamos cobrar soluções. Comece a cobrar aí. Enquanto as soluções não vêm, ser mais seletivo, controlar as emoções, ajuda bastante. Sei que muitas vezes, principalmente quando falamos de carros, usamos a emoção. Já vou dizendo, cuidado com o lado emocional. Tente agir com a razão. Assim, não nos arrependemos depois. Pressa. A pressa é a inimiga da perfeição. Avalie com calma, compare os preços. Em tempos de carros caros, avalie se pode comprar depois, se realmente precisa do carro novo agora. Se puder esperar, parte dos problemas devem ser resolvidos em breve, com a entrega dos chips se normalizando e a diminuição dos preços das commodities. Isso aí, melhorando, os preços já vão cair um pouquinho. Se for urgente, pesquise bastante, negocie, não deixe levarem o seu dinheiro com facilidade. Deixe aqui o seu like, se inscreva no canal, vamos seguir com novos vídeos, sempre falando sobre economia e negócios. Fiquem com a gente.